Bom dia, pessoal que tá chegando. Sejam bem-vindos. A gente vai estar conversando aqui sobre como mudar a realidade com consciência, tá? Tendo o entendimento de que tudo que cada um tá vivendo é criação da sua própria mente, daquilo que acredita ser possível, daquilo que acredita como verdade. Não tem como criar diferente se você está acreditando em algo, tá? Então, tudo parte da sua mente sempre. Primeiro princípio, né? Sempre, a lei do mentalismo, não tem como fugir dele. Não tem como fugir das 7 leis universais, né? Não tem. Quando você entende que isso rege a sua realidade, você se dá o trabalho de decorar e aplicar na sua realidade com consciência. Tudo começa na mente, tudo a parte de um pensamento sempre. Uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade. Então, tá ruim, tá difícil? Muda o ponto de vista. Ai, tá reclamando, tá chato aqui? Muda o ponto de vista. Ah, eu acho que tá difícil pra mim. Acha diferente agora, tá fácil. É muito simples a realidade, viu? É uma questão de intencionar, aceitar que é fácil e pronto. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. É o simples que funciona nessa realidade. Enquanto você observar o difícil, você só vai vivenciar o difícil. Acreditou que é possível, acreditou que é mais fácil, acreditou que dá certo, você vai vivenciar, dá certo. É muito simples a realidade. É uma questão mesmo de observar e saber se vai acreditar nisso ou não. É você mesmo que escolhe, né, a limitação. Mulher, esses dias eu tô fora do foco. Não, nem se permita falar um negócio desse, Raquel. Você ignora isso e fala, ai, graças a Deus, menina, todo dia eu tô no foco, agora eu consigo ter autocontrole. Lembra que essa ideia é passada e você só está se identificando com ela? Então, automaticamente, você não vai reforçar que você não está no foco. Você sabe que você não está no foco. Você ignora essa realidade dessa sua versão do foco e agora é automaticamente que é melhor, estou mais confiante. Você ignora isso, não é verdade, já passou, tá numa linha do tempo passado. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Ah, eu não fiz exercício hoje, eu tô me culpando. Quem disse? Na minha realidade eu treinei o dia inteiro. É aqui, ó. Porque a consciência, ela não entende se é verdade ou se não é. Ela só entende que você está pensando que aquilo é verdade, entende? Até isso você pode mudar na sua realidade. Tô me sentindo perdida. Não está. Você está onde você já se encontrou. Você já sabe o que você quer, você já sabe quem você é. Você sabe que você é uma consciência limitada. Isa, oba, tudo bem? Faz um tempinho que não apareço aqui. Oi, Isa, seja bem-vinda de volta. Então, você entende que não tem como você estar perdida. Só se você se identificar e estar perdida. Não existe estar perdida. Você já sabe tudo, você já entende tudo. É uma questão de escolha, de confiar e aceitar e não reagir ao que você tá vendo. Pensa diferente e aceita que tá sendo diferente. Se você ainda tá se sentindo perdida é porque você tá ainda buscando comprovação de alguma coisa. Me fala que em que você está se sentindo perdida? Que é só uma ideia, né? Claro, que a realidade que você já se encontrou também existe. Mas em que mentirinha você está acreditando aí que está fazendo você pensar desse jeito? É isso mesmo. É só uma ideia, né, Raquel? É uma ideinha que veio e você se identificou com ela. Então, não tem como. Então, você tem que parar de se identificar com esse pensamento e pensar diferente e aceitar, não, é diferente. Eu já plantei que é diferente, eu já plantei a minha ideia e já é diferente. É porque é difícil no começo, às vezes vocês reagem muito, porque eu também reagia. Quase 5 anos do meu entendimento. Oi, Keila, parabéns, feliz aniversário, viu? Pessoal aqui, ó, que ela está fazendo aniversário, vamos mandar um parabéns para ela. Tudo de bom na sua vida, viu, Keila? Muitos presentes maravilhosos hoje no seu dia. Então, é uma questão de intenção, né? Eu, nesses meus processos de quase 5 anos, do ano passado para cá, do meio do ano, que eu fui ter mais essa consciência e autocontrole para não reagir ao externo de nada, Keila. Mas até então eu chorava, eu reagia, eu sofria, eu questionava se eu estava certa, se eu estava no lugar certo. Eu questionava tanta coisa. Daí quando eu entendi que era só aceitar pelo fato de aceitar e esquecer todo o resto, foi onde eu fui entendendo que era essa a verdadeira realidade. Então, eu ia me permitir sofrer pra quê? Reagir pra quê? Sendo que bastava eu aceitar a ideia e pronto.
Então, deixa eu ver se tem um negócio aqui pra me ativar. Pra chamar espectadores, deixa eu ver. Não. Sofrer com a realidade, gente, é um caminho que só te prende onde você não quer estar. Então não se permitam oscilar e nem acreditar no que vocês estão vendo. Isso é só uma ilusão, é uma ilusão da mente, tá? Você acha que é real, mas não é. Isso aqui, tudo que a gente enxerga é um passado que você criou lá atrás, que você foi acreditando, e que você ficava olhando. Então, para você não viver esse passado de novo, agora você vai pensar diferente e vai ter certeza de que você vai viver diferente daqui pra frente. E quando o ego não quer calar, Vânia? Você tem que aceitar que é só seu ego falando, que você, consciência, tá só observando o seu ego falando. Aí entra aquela coisa que eu sempre ensino pra vocês. Vocês vão pegar o seu ego, a sua identidade que tá aqui gritando desse lado, vai entender que ela é como se fosse uma criancinha que você vai ensinar o beabá pra ela de novo. Não, você vai falar pra você mesmo, Vânia, né, seu ego? Não, Vânia, não precisa ficar nervosa, não precisa ficar com ansiedade. Lembra que já está feito, lembra que a gente já está vivendo uma nova realidade. Você vai acostumando a sua mente racional nessa nova ideia, porque tudo que se torna natural pra gente manifesta na nossa realidade. Enquanto o seu ego tá aqui gritando, você vai ter que mostrar pra ele que é diferente. Então, automaticamente, você vai instruindo, conversando mesmo. Não, eu não aceito, isso não é mais nossa realidade, agora, a partir de agora é diferente. Então, você vai observar e entender o que ele está mostrando para você. Porque o que ele está gritando para você também está mostrando que crenças você ainda também está alimentando. Então, é muito importante você ver o que ele está falando para você entender o que você ainda está acreditando aqui no subconsciente. Entende? Então, vocês ainda estão acreditando. Praticamente ele tá só gritando que tá enraizado no seu subconsciente. Então, enquanto ele tá falando sobre aquilo, opa, eu ainda tô de alguma forma acreditando nisso que ele tá falando. Então, vamos transmutar isso, vamos mudar essa crença, vamos trabalhar em cima disso. Ah, ele tá gritando toda hora que não tem dinheiro para pagar as contas. Não. Você entende que a gente é consciência, que a gente é ilimitado? Você entende que quando a gente precisar de mais nos será dado? Tudo aquilo que eu quiser já está feito, porque tudo já existe. Então, você vai acostumando essa ideia no seu racional. Por isso que eu falo, a consultoria ela é muito importante por causa disso. Às vezes, vocês não conseguem ativar e nem desbloquear o que está no subconsciente. Então, o que sai da boca de vocês mostra o que está dentro. Então, é preciso trabalhar direto na raiz dos problemas. Ah, mas daí, e agora? Agora você tem que ter o autocomprometimento de fazer diferente. Sabe aquela coisa? Eu sempre dou aqui dica para vocês. Façam algo diferente hoje da sua rotina. É exatamente quando você dá como se fosse um salto de realidade, quando você se permite fazer algo que não está na sua rotina. Você saltou de realidade, você saiu do piloto automático, você saiu desse padrão que a mente está fazendo tudo a mesma coisa sempre. Então é o seu modo de dar, um start para começar a ter novas ações diferentes. Então, coma algo diferente que você não é acostumado, ouça uma música diferente, vista algo diferente, vá andar num lugar diferente, se permita fazer algo totalmente diferente. Eu tenho uma amiga que ela mudou de realidade quando ela chegou no fundo do poço. Eu acho que eu já contei alguma vez aqui essa história dela numa live. É a mesma coisa de quem fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer consultoria e se eu fizer e não der certo. Ela não buga o universo e ela não assume outra identidade. Sabe o que essa amiga minha fez? Ela tava com dinheiro só para comprar um carrinho mais velho que ela tinha, porque ela precisava trabalhar, não sei o que, ela trabalhava com beleza, com sobrancelha, micropigmentação. Aí o que aconteceu? Ela foi numa igreja, eu nem vou citar nomes aqui, só para vocês verem o hack de como funciona a realidade. Ela foi, chegou lá, falou, você vai mudar de vida, mas para você mudar de vida, você vai fazer agora o que eu tô falando para você. Olha o placebo de você fazer diferente. Automaticamente ela entrou na oração daquela realidade, é claro. Então automaticamente falou assim, doa tudo, você vai dar tudo agora que você tem na bolsa. Ela falou que tinha 4 mil reais contado, que ela ia pegar o carro de não sei quem. Na hora ela sentiu um negócio aqui, ela falou, quer saber? Eu já tô na merda, eu não tenho nada a perder. Eu vou apostar tudo nisso. Ela tirou cada centavo que ela tinha, ela pôs lá no negócio da igreja.
E falou assim, e moeda? Se tiver moeda, dá até as moedinhas. Ela deu até as moedinhas. Ok, mas eles deram um prazo que em 30 dias ela ia começar a viver uma vida totalmente diferente. E nesse meio termo que ela colapsou, que é o que acontece quando a pessoa decide fazer algo diferente, seja pagar uma consultoria cara, seja fazer alguma coisa, ela muda a realidade. Aí ela foi embora, daí do nada ela tava na casa dela, daí ela sentiu a ideia e falou assim, Amanda, no Emprega Campinas, para tal lugar, para vaga de emprego. Então ela falou, mas não Emprega Campinas? Daí foi, no mesmo dia ela mandou, e no mesmo dia ela foi chamada para trabalhar na cidade do lado. Daí ela pegou e foi. E nesse direcionamento ela começou, eu estava prestando serviço, ela ganhava por trabalho que ela fazia, uma parte, na porcentagem. Daí ela começou a ver que aquilo lá era muito, muito interessante, que estava dando alto lucro para ela. Ela pensou, se eu aqui prestando serviço eu estou ganhando isso, eu vou trabalhar para mim. Olha o direcionamento da intuição. Daí veio a vozinha de novo na cabeça dela e falou assim, daí veio a ideia, vá para Limeira, que é uma cidade mais afastada aqui de perto de onde a gente mora, só que é tipo para outro lado. Daí ela falou, mas Limeira, eu não moro lá, é meio longe. Daí depois ela falou assim, mas como eu vou ter certeza que eu vou começar lá e vai dar certo? Daí veio de novo uma intuição. Posta nas redes sociais, cria a loja, cria o logo, cria o nome e começa a falar que tá com a agenda aberta, que a partir de tal data você já começa a atender. Foi dito e feito. Sabe o que aconteceu? No mesmo dia que ela anunciou, começou a ter agendamento. Daí veio a confirmação. Opa, eu nem montei, já tenho agendamento, então automaticamente eu vou pra lá. Daí ela foi, pesquisou um lugar pra alugar lá, não sei o quê. E o negócio só fluiu. Só sei que ela falou assim pra mim, Érica, no primeiro mês, com a cara e com a coragem que eu fui, no primeiro mês eu fiz 30 mil reais, eu não sei nem como. Porque ela trabalhava com micropigmentação, né? Aí você entende o poder da pessoa, às vezes ficar, ai, não posso gastar esse dinheiro. Ai, eu não vou comprar tal coisa. Ai, eu acredito que se eu fizer tal coisa, eu sei que eu vou mudar de vida. E a pessoa se prende na onde é conhecido. Precisou ela projetar, sair do medo dela, fazer algo diferente para ela colapsar uma nova realidade totalmente diferente e transbordar, porque hoje ela tem uma vida bem tranquila. Hoje o negócio dela continua indo, ela vive disso, ela e o marido dela, ele montou outro negócio e vive bem, mas ela saiu de um fundo do poço, literalmente, acreditou, fez o que ela precisava e automaticamente ela pegou e mudou a realidade dela. Limeira é a cidade de Semijóias, eu fiz meu pedido de Semijóias lá pra minha marca. Sim, Limeira é aqui perto. Eu falo assim que é um pouco longe, porque da onde eu tô é pra outro lado, sabe? Tem pedágio, mas Limeira eu acho que dá uns 30 minutos daqui, não, nem isso. É bem pertinho. Eu já fui lá também. É muito gostoso lá também, é um lugar bem bonito. Você tá montando seu negócio, né, Raquel? Já deu certo. Por que você tá ansiosa? Já deu certo, você tá seguindo a intuição. Tem coisas que aceito e na hora acontece, mas tem coisas que não consigo, sim. Mas você mesmo tem que projetar, porque essa amiga veio, quando ela veio pra mim, ela falou que ela me viu aqui nas redes sociais, ela falou assim, eu vou ir te ver. Eu falei, tá bom, vem. Ela veio contar a história dela, de como a vida dela mudou. Ela entendendo que eu trabalho com isso de acreditar no invisível, ela veio contar o relato dela. Eu falei pra ela, fiquei muito feliz por você, porque eu também saí de lugares onde eu nem imaginava e hoje eu vivo uma vida também totalmente diferente. Eu conquistei minha liberdade de trabalhar com o que eu gosto, ter minha liberdade financeira, então é muito gostoso ver quando as pessoas conseguem manifestar isso na realidade delas também. Por exemplo, manifestar situações, coisas pequenas eu acho mais fácil. Mas você lembra, Isa, sabe, o Abraham, ele usa muito esse exemplo. Do mesmo jeito que você manifesta um botão, você manifesta o castelo. Mas qual que é a diferença dos dois? Você manifestar algo pequeno e algo grande. É a sua crença sobre aquilo ser maior que você. Porque é uma coisa pequena, você se permite acreditar que pode chegar pra você mais fácil. E a coisa grande, você ainda acha que é maior que você fala, não, é muito difícil pra mim. Então você vai ter que igualar esse sentimento de achar que o pequeno é mais fácil e o grande é mais difícil. Porque a intenção e o trabalho é o mesmo. Do mesmo jeito que você pensa num algo pequeno, você pensa no grande. E o trabalho vibracional pra manifestar é o mesmo. A diferença é só sua crença no objeto. Obrigada, Franciluce. Então você entende que o trabalho é mesmo, a intenção é a mesma e a manifestação é a mesma coisa? Por isso que tem gente que manifesta um monte de coisa e outros só sempre coisas pequenas. Eu falo que na minha realidade eu comprei casa sem R$1, comprei carro sem nenhum, quitei carro sem nenhum real e as coisas foram acontecendo. Então, tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue comprar nada. Então é a crença, né? A intenção é a mesma. O poder de criação é igual. Obrigada, Franciluce. Mas automaticamente o que muda é só a sua permissão sobre aquilo, sobre como você enxerga aquilo. Não, isso aqui é mais difícil, eu não tenho dinheiro. Isso daqui não, eu vou ter que trabalhar muito para conseguir esse dinheiro. Isso aqui é muito caro, eu não posso ter isso. Então você entende que é só a sua intenção sobre isso?
É só trabalhar nessa crença de que tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma vibração, tudo é a mesma coisa. Olha lá, a Raquel fez a casa sem nenhum real. Tem coisas que a vida não explica, não é, Raquel? A gente vai buscar a comprovação disso e fala assim, mas como que eu consegui? A gente nem sabe. Hoje eu vejo que é tudo uma intenção. Basta aceitar que está feito e está feito. Então eu vivo hoje nessa verdade. Porque não teria como, gente. Tudo na minha vida que eu fiz, nunca tive dinheiro grande na minha conta, nunca. Sempre foi para suprir o padrão, contas, despesa, pagar as coisas que foram acontecendo. Nunca tive dinheiro grande na minha conta. Mas eu me considero rica, porque tudo que eu quero eu sempre tenho. Eu vivo bem, vivo tranquilo, não falta nada. Tenho a liberdade de fazer o meu horário, fazer os meus atendimentos, gravar para a internet. Então, para mim, isso é a maior riqueza. Lembra que a gente tem que sempre acreditar e emanar a vibração da abundância em tudo? Aquele que mais tem, mais é dado. E é dado de infinitas maneiras, né? A prosperidade, ela não é projetada só no dinheiro que você tem na conta, mas na vida, na sua saúde, na família, como você vive, como as pessoas, você se relaciona. Tudo é prosperidade, né? Que, Raquel? Não acredito. Que legal! Você acredita que na época eu achei 10 mil na rua em um bolo dentro da sacola? Nossa, que incrível! Obrigada, Franciluce. Que legal. Você tá vendo que tudo é uma desculpa para fazer você manifestar aquilo que você quer? É igual tem gente que fala que apareceu dinheiro na conta, foi no banco e vai ver o dinheiro da pessoa porque não tem para quem devolver. A vida, ela te traz desculpas para você acessar aquilo que você quer. Por isso que o seu trabalho aqui é só saber que está feito, intencionar, aceitar que vai dar certo e pronto. Como as coisas vão acontecer, não importa. Quando eu fui direcionada a financiar um carro para trabalhar de Uber, porque eu achei que eu tinha que trabalhar de Uber, porque eu queria aumentar minha renda na época, eu fui direcionada, eu fui fazendo o que veio na intuição. Um belo dia eu acordei, amor, vamos pesquisar um carro, vou trabalhar de Uber. Ele, mas como a gente vai financiar, não tem dinheiro. Eu falei assim, não, vamos lá ver, se financiar bem, se não financiar bem, vamos tentar. Você vai seguir nas intuições, financei sem nenhum real, aprovou lá, beleza. Daí depois a primeira parcela para me pagar não compensou porque gastei muito, gastei com outras coisas e não tive nem o dinheiro da primeira parcela. E a parcela ia ficar R$2.000 todos os meses. Falei, quer saber, não vai dar para mim pagar, eu não vou pagar. Daí depois a gente negocia. E fui, andei 9 meses com o carro, tranquilamente. Daí fiz Uber só 1 mês e meio, porque eu vi que não compensava. E fiquei com o carro. Daí depois fui intencionando pagar, porque a minha intenção era só aceitar que Deus tinha me dado de presente e ele não ia tomar. E foi. Andei 9 meses, depois de 9 meses eu quitei o carro, me veio um boleto de quitação, né, um acordo. E automaticamente eu não tinha dinheiro para pagar também, não tinha R$1 para pagar, 14.700. Quem me emprestou dinheiro foi meu pai, ainda nem pedi para ele, ele ofereceu. Eu falei que se ele tinha algum amigo para comprar. Ele falou, não, eu vou fazer um negócio com vocês, eu empresto dinheiro, vocês vão me pagando assim que der. Beleza. Nem peguei na cor do dinheiro. Tudo foram desculpas para eu continuar com o meu carro, que eu acreditei que eu ia ficar com o meu carro e que Deus tinha me dado de presente. Então, é assim que funciona a realidade. O que você acredita, manifesta. Como vai acontecer, se você vai ter dinheiro, se não vai, não importa. Você só sabe que vai acontecendo e quando você vai ver, tudo já está feito. E é literalmente só uma desculpa, né, pra gente acessar a nossa manifestação. Aí eu senti que aquilo era pra mim, com certeza, um divino na sua linha de tempo. Você vibrou, receber até um assim de surpresa, num bolo, numa sacolinha, sei lá. Que forte. Bolo dentro da sacola. Que incrível. Por isso que fala, a vida é conforme cada um aceita nessa realidade. Aquele que aceita que está feito e não cria as não possibilidades, aparece N infinitos testemunhos de pessoas que já paguei sim, ô Cris, graças a Deus. Eu paguei o ano passado. Eu paguei nas férias do meu marido, que veio de uma vez, eu tinha falado pra ele que eu ia pagar nas férias, paguei. Mas foi tranquilo, nossa. E sem preocupação, eu só aceitei que eu ia pagar a tal data e paguei sem complicação e só aconteceu. É muito legal, você para de se preocupar, você aceita, você quer, não, vai dar certo.
Ah, eu tô sentindo igual a Raquel aqui, vou vender semijoias. Ela seguiu uma intuição, começa a vender, o negócio começa a fluir, vão aparecendo desculpas para ela acessar aquela realidade que ela se alinhou de receber mais. Ela começa a ter clientes, ela começa a vender pela internet, o negócio começa a crescer, ela já começa a vibrar um outro padrão de vida, o dinheiro começa a sobrar, começa a fazer novas coisas, começa a se vestir melhor, comer melhor, tudo vai acontecendo, é só uma desculpa para você que já tá alinhado com aquela vibração. Obrigada, Franciluce. Então você entende que tudo é uma desculpinha porque você já está alinhada naquele campo vibracional? Por isso que você tem que focar naquilo que é o mais precioso na sua realidade, entende? É que é a sua vibração, que é o seu maior patrimônio. Porque dependendo dele é o que você acessa as coisas melhores dessa realidade. Sim, Miguel, qualquer área da sua vida você melhora tudo. Por isso que quando você foca assim, eu vou elevar minha energia, só vou pensar positivo, eu vou cuidar dos meus pensamentos, você vibra nisso, automaticamente a saúde melhora, as oportunidades melhoram, o seu corpo físico melhora, você tá vibrando aqui alto, né? Então, independente se seja material, se seja dinheiro, se seja saúde, se seja... Não importa, você vibrou alto, você tá aqui no campo acessível de tudo que vibra nessa mesma linha aqui. Quero me mudar de cidade. Tô me imaginando lá. Sim, Ali, sustenta essa ideia, aceita que você vai mudar e pronto. Daí você vai ver, começa a pesquisar, começa a intencionar. Usa o seu foco todo nessa mudança, se imaginando. E quando você se perceber, você já está lá. Eu sou muito grata porque eu fiz minha casa, tenho carro, tenho moto e tudo isso foi acontecendo. Acontece sozinho, né? Eu também, eu olho pra minha realidade hoje, eu vejo e falo assim, nossa, eu sou muito grata mesmo. A vida sempre foi suprindo e foi vindo e nunca foi de eu ter dinheiro na conta pra manifestar. Então, eu percebo que a vida ela só dá desculpas pra projetar a sua manifestação, que vai vindo de meios que você nem imagina. Você só se percebe, só tá vivendo as experiências. É esse sobre o milagre da vida, sobre você entender que tudo é fácil. Aceita o desejo de empolgação, porque se vem um desejo para você, isso já está no seu campo para você viver isso. Então a diferença é que as pessoas duvidam. Ah, não, nunca vai ser possível isso para mim. Ah, não, quando? Para que eu tô desejando isso? Você entende que a pessoa duvida da própria intuição que chega nela, de um próprio convite da vida para ela viver aquilo? Então a pessoa barra o fluxo. Por isso que a realidade não muda, por isso que ela não faz diferente, por isso que ela não vive uma nova história. Porque toda hora ela volta lá para o campinho dela conhecido. A mente racional dela só conhece isso e quer manter ela aqui nesse quadradinho pequenininho, achando que não pode viver coisas diferentes. Aceitou que pode, já está feito. Tem que meter o louco mesmo, não olha para trás. E automaticamente, você não olhando para trás, você tá com o campo aberto para seguir diferente aqui para frente. Sim, automaticamente, tudo muda, porque você está no estado de permissão, né? Você está automaticamente aceitando que pode vir das infinitas possibilidades, porque pode, né? É infinitas possibilidades do recurso chegar até você, do produto chegar até você, do seu presente chegar até você. Só não chega porque você ou limita para vir num canto só, ou você acha que nunca aquilo vai ser possível para você. Se você aceita que não vai ser possível, automaticamente você só vai viver na realidade de que aquilo não é possível. Meu problema é que eu tenho muita dúvida em tudo, isso que me bloqueia às vezes. Não, Raquel, não tenha dúvida. A dúvida é o medo, né? Você ainda tem medo. Então aceita que você não vive mais no medo, na dúvida. Aceita que você tem certeza. Toda hora que você se perceber tendo dúvida, aceita. Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu já tenho certeza que já deu certo. É você aceitar essa ideia e não voltar para trás. Então, automaticamente, obrigada, Franciluce. Obrigada, pessoal, que tá ajudando a bater as metas aqui do TikTok, tá dando as curtidas. Então, você entende que você tem que ancorar nessa certeza, você toda hora se lembrar disso, na hora que vir a dúvida? Não, eu já sei que vai dar certo. Por que eu tô querendo voltar pra antiga identidade duvidando? Aquela versão duvida, mas a que eu sou agora que já deu certo, eu tenho certeza. Então, você vai ter que se lembrar disso a todo momento. Sim, aquele que aceita, né? Aquele que crê que receberam, receberão. Você só crê que já deu certo e dará certo, entendeu? É o ser para ter sempre. Então, a gente oscila na realidade, todo mundo oscila. Então, não existem regras para a realidade. A lei do ritmo, ela vem para isso. Ela balança a gente, ela chacoalha. Todas as leis estão aqui no nosso dia, todos os dias. Então, você só vai reconhecer que é o ritmo. É a polaridade. Opa, tô duvidando, tô oscilando. Em que eu tô acreditando ainda? Por que eu ainda não estou confiando? Escolha ver aquilo de bom que esse momento tá te mostrando, entende?
Ali tá te mostrando que você ainda tá com a crença, ou que você tá com medo. A Juliana. Então eu tenho que aceitar que já ganhei o dinheiro? Sim. Independente de onde vai vir, você só aceita que você já tem. Mas aí você tem que saber o porquê que você quer esse dinheiro. O dinheiro você quer só para deixar parado na sua conta, para você sentir que tem segurança de ter esse dinheiro lá? Ou você tá projetando o dinheiro para depois pensar na sua manifestação? Que você tá usando o dinheiro como desculpa de você ter ele primeiro, para depois desejar o que de verdade você quer. Porque aí você só tá intermediando sua manifestação, então demora. Então vamos supor, você quer o dinheiro para comprar um carro. Mas por que você já não foca diretamente no carro? Você não precisa trabalhar, juntar dinheiro nem nada para ter o carro. Isso é só um exemplo, tá? Você intenciona só o seu objeto de manifestação final. Então você aceita que você já quer um carro novo, ou quer um carro diferente, ou tal carro. E você só aceita, não, eu vou ter meu carro, eu sei que eu vou ter. Então você já direciona direto o seu foco. Porque como vai vir, aí já não é mais problema seu. Você só aceita que já está feito. Você pode ganhar no sorteio, pode aparecer algum conhecido que vai passar para você ir pagando aos poucos. São N infinitas possibilidades de você manifestar isso. Então por que você quer manifestar o dinheiro, entende? Foca no seu objetivo final, entende? Porque até isso é uma crença, né? Achar que eu tenho o teu dinheiro primeiro na conta para depois pensar no que eu quero. Então, não precisa desse trabalho todo, né? Minha irmã comprou um apartamento na época, coisa de 4 anos atrás. Ela não tinha R$1. E ela foi pagando, foi de filho da vizinha dela, falou assim, chamou ela ainda na porta de casa. Ai, o meu filho vai vender o apartamento, você não quer comprar? Sabe quando... Isso porque a gente já estudava, a gente já estava, acho que no nosso 3º ano, 2º ano de expansão de consciência. Então a gente já tinha alinhado tanto a nossa vibração, porque a gente expandiu junto, a gente tinha coroa uma a outra nesse processo. E aí a gente foi mudando, Ho'oponopono, foi estudando e foi não sei o que, investindo em curso, em palestra, em mentoria. A gente investiu muito na gente. Por isso que eu falo que a gente chegou no nível que a gente tá. Porque a gente não teve medo de fazer o diferente, de estudar, de buscar, de ficar comprometido com a nossa evolução. Então valeu muito valeu muito a pena. Daí chegou na porta, já nesse processo, a dona Rosa chamou, vem cá, meu filho vai vender, você não quer comprar, não sei o que. Ela, o quê? Ela só falou assim, já é meu. Olha como que você tá na vibração, porque ela tinha decretado, na época ela morava com meu pai ainda, ela só falou assim, eu falava pra ela, porque você não aluga a casa? Ela falava assim, não, daqui eu só saio pra minha casa, eu não saio daqui pra pagar aluguel. Olha o poder da intenção e da certeza dela, eu só saio daqui pra minha casa. E automaticamente foi o que aconteceu, ela não saiu pra pagar o aluguel, ela saiu pro apartamento dela, que daí ela pagou uns 2 anos, foi pagando as parcelas dela, mudou, já tem 2 anos que ela tá lá. E nesse processo ela já até quitou o apartamento. Então automaticamente você viu que quando você tá na vibração, não é você que vai atrás de nada, mas as coisas chegam até você por conexão, por compatibilidade. Uniu alguém que estava ali perto, que precisava vender, que queria vender, e automaticamente ela que tinha a intenção de ir pro canto dela, porque ela já estava vibrando ter a casa dela, o espaço dela. Então automaticamente a oportunidade caiu no colo dela. Ela estava ali na calçada num minuto, a dona Rose chamou ali. Pô, Evelyn, você quer comprar um apartamento? Meu filho vai vender. Opa, já é meu. Então você entende que a oportunidade chega para quem está preparado, para quem vibra no receber. Então não é difícil a realidade, mas é um estado de permissão, entende? Por isso que vocês vão trabalhar em vocês, autoconfiança, o merecimento, vão se amar, se respeitar, porque isso tudo é vibração alta. É você em primeiro lugar. Opa, tô tristinho, tô assim, mas o que tá acontecendo? O que eu tô acreditando? Nossa, eu tô com dificuldade disso, tô com dificuldade daquilo. O que eu tô acreditando? Entende? Então você vai trabalhar tudo dentro para depois todo o resto corresponder a isso, né? E vai tirar, né, Raquel? Com certeza. A Juliana, entendi. A chave virou. Obrigada por esclarecer. De nada. E o mais importante é a ação. Seja aceitar ou agir. Cada ação gera uma reação. Sim, aí entra a causa e efeito, né? Ninguém escapa da lei da causa e efeito. Tudo que eu quero na minha realidade, eu vou plantar a causa. Eu quero viver uma vida mais harmoniosa, em paz. Eu vou ter pensamentos harmoniosos e me organizar aqui dentro nisso, para automaticamente a realidade espelhar isso, né? Então, a causa é uma realidade, uma intenção positiva para mim viver uma realidade, o efeito de uma realidade positiva, né? Por isso que eu falo sempre, não consegue sozinho. A consultoria é para isso, para ir na raiz dos problemas de vocês. E tudo baseado 100%, né? Na aplicação das leis universais, porque não tem como fugir disso.
Eu mesmo, na época, eu não tinha o entendimento. Quando eu tirei minha carta, eu tinha 19 anos. Eu reprovei 2 vezes, eu fui passar na 3ª vez. Isso porque eu era muito tranquila, eu nunca errei uma baliza, nunca errei nada nas minhas aulas de carta de carro. E na de moto eu não errei nada, eu não reprovei, passei de primeira. Mas na de carro, não sei o que aconteceu, me bateu um nervoso, uma insegurança na hora, que eu nem sabia que eu tinha. Chegou na hora, eu reprovei, na 2ª vez reprovei de novo. Fui passar na 3ª vez, que eu tomei o maracujá na semana inteira, de manhã e de noite, daí na sexta-feira fui fazer a prova, eu passei tranquilo. Mas era uma coisa inconsciente que eu nem sabia que eu tinha. Foi incrível. Pra vocês verem, né? Falta de autocontrole emocional. Pois é, quando eu lembro disso eu falo, ainda não acredito que eu passei só na 3ª vez. Ai, gente. É só pra ter uma historinha. Então, agora já não falta mais nada, né? Você já sabe dirigir, agora é facinho. Vai ser um pulo pra você estar com a sua carta. Obrigada, Franciluce. Mas é tudo pela experiência, né? Daí eu vi como que o externo ainda me dominava de uma certa forma, né? Medo do julgamento, porque chega na hora, daí do nada você nem percebe, você começa a ficar nervoso, achar que os outros estão olhando, e é tudo no mental, né? Tudo é medo do julgamento. E não era nem por falar assim, eu errava ou alguma coisa, não. Era só um medo externo, né? Que acabou influenciando no meu resultado, né? Reprovei 2 vezes. Incrível. Por isso que muita gente barra suas próprias manifestações na realidade. Ela julga ela a si mesma, ela julga o que os outros vão pensar, elas começam a pensar o que os outros estão pensando e que os outros nem estão pensando, mas ela começa a alimentar aqui toda uma historinha. Ai, tal pessoa tá pensando assim, ai, que vergonha. E na cabeça da pessoa nem tá passando nada daquilo, mas ela começa a criar aquilo e automaticamente a pessoa vai receber esse comando vibracional dela, dos pensamentos dela, e vai começar a pensar o que ela tá pensando. Então é interessante, por isso você vai projetar, todo mundo me ama, todo mundo me adora, todo mundo me reconhece como sucesso, eles conseguem enxergar minha capacidade. É assim, porque se começar a duvidar de você mesmo e intencionar isso, automaticamente os outros vão sentir isso e vão vibrar nesse seu pensamento. Ouvi uma frase que diz muito sobre a mente. Qual frase, Franciluce? Fala aqui pra gente. A gente sofre mais na mente do que na realidade. Sim, porque tudo é aqui primeiro, né? Por isso que fala, uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade. Você mudou aqui dentro, todo o resto muda naturalmente sozinho, porque também a matéria só é reflexo daqui do interno, né? É o princípio da correspondência, né? Parou de sofrer aqui na mente, todo o resto se resolve sozinho. Passou a acreditar que vai dar certo, tudo dá certo. Acreditou que não dá certo, também não dá certo. A mente é programada para se auto-sabotar. É porque ela já vem desde que nasceu aqui nessa realidade com essa programação. Por isso que agora tem que ter o trabalho de moldar a mente diferente, né? Automaticamente você percebe que você tá tendo esses pensamentos limitantes. Opa, não é mais assim. Lembra que agora a gente pode viver diferente nessa realidade? Lembra que agora a gente pensa, a gente cria o que a gente quiser? Então você vai mudando esse padrão que era automático para uma nova identidade. Eu sou assim, eu penso 1000 coisas. É a mente, né? Só que daí você tem que trazer você pro presente. Você vai ter que equilibrar primeiro os pensamentos. Que entra aqui a primeira lei, que é a do mentalismo. A começar a cuidar e observar os seus pensamentos e ir cancelando os pensamentos limitantes. No começo é meio difícil, porque você acha que toda hora você tem que ficar se vigiando. Mas é assim. Mas depois se torna natural. Você vai perceber o pensamento, você vai falar assim, não, cancelado, não é mais assim. Então você mesmo vai se vigiando e você vai percebendo que vai melhorando os pensamentos. Chega uma hora que você percebe que parece que os pensamentos diminuem. Porque não fica mais toda hora falando e falando. Você passa a observar mais e viver mais do que pensar em excesso. Pelo menos pra mim é assim. Eu me percebo que eu não fico pensando assim, igual eu era antes. Agora é mais natural. Eu observo mais, eu analiso, eu contemplo mais o presente de uma certa forma. Mas é só no começo, por isso que você vai cuidando e cancelando os pensamentos negativos e vai pensando positivo. Mas tudo melhora, tudo é uma fase, viu? Tudo sempre melhora. Você vê a religião de qual forma?
Hoje de nenhuma, Miguel. Eu só não faço mais parte de nenhuma. Já fui católica, já fui testemunha de Jeová, já fui da congregação, batizada na congregação também. Hoje eu só entendo que é uma forma de aprisionamento, de uma certa forma, a religião, porque eles impõem regras e doutrinas que fazem a gente viver no medo, porque eu vivia no medo, achando que eu tava errando, que se eu não fizesse tal coisa eu ia pro inferno. Então eu saí desse momento, dessa prisão, digamos assim, mental, de sofrimento e medo, e hoje eu tenho muito mais fé em Deus, em Cristo, em tudo que é a consciência, mas eu não me vejo participando de mais nenhuma religião, porque hoje eu já sou livre para ter a fé no verdadeiro divino, digamos assim, e não para ficar condicionada de agir de certa maneira, senão eu vou direto pro inferno, né? Então a religião lá, as pessoas ainda estão lá porque elas ainda projetam que se não tiverem lá, elas vão morrer, vão direto pro inferno. Então é uma forma de aprisionamento, né? Então eu já não compactuo mais com isso. Até Raquel também vivia no medo dentro da... Eu também, toda a minha base, todas as coisas que eu me prendia ali era pelo medo de ir pro inferno. Então eu comecei a ter crise de ansiedade com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito livre e eu ficava questionando por que eu não podia ouvir uma música que eu gostava, por que eu não podia usar um brinco que eu sempre gostei, por que eu não podia andar de calça sendo que eu não estava fazendo nada de errado, por que isso ia me levar pro inferno, por que eu tinha que sofrer com isso se não me empolgava andar daquele jeito, ficar só daquele jeito, entendeu? Então eu me sentia sufocada, isso me fez muito mal. Verdade, a mesma coisa que eu, a religião prende a gente de todas as formas. Sim, eles prendem a gente assim num quadrinho desse tamanho, achando que eles controlam a gente, né? Eles estão aqui como se fossem animaizinhos, né? Que a gente prende lá no zoológico, eles são domesticados para agir daquele jeito. Sou Sinclésia, aqui da região de Campinas. Então, automaticamente, eles prendem a gente para achar que a gente tem que seguir isso, se sai do controle deles. Eles acham que eles doutrinam a gente com medo para ir pro inferno, essas coisas, pra gente não ter a própria liberdade, né? Oi, Lu, bom dia, seja bem-vinda. Então, vocês entendem? Para ela, tudo é demônio. Pra religião, tudo é do demônio. Até meu marido tinha muito essa crença, até hoje, eu nem converso muito com ele sobre isso. Da Cabala, o livro... Não, o livro não, da Cabala. Eu já vi alguns comentários, mas eu nunca li a Cabala. Bom dia, Mora. Então, automaticamente, ele ficava... ele falava, o demônio tá na terra. Eu falei assim, pra mim, amor, eu falava pra ele. A questão de céu e inferno é o ato da consciência em si. Até porque se eu trabalhei, ele trabalha num trabalho que pra ele julga que é o inferno, para outra pessoa que tá lá e ama o trabalho dele, é o céu. Então você entende que o céu e o inferno é um estado de percepção da mente. A minha vida, para algumas pessoas, eu julgo para mim que é maravilhosa, para outras pessoas vai ser um inferno. Então é uma percepção, né? Gente, leia o livro Matrimônio Perfeito, vocês vão ver muitas coisas que nem foi colocado na Bíblia. Eu não conheço esse, eu vou dar uma olhada, ô Clésia. Matrimônio Perfeito? Deixa eu ver, eu vou até anotar aqui que depois eu pesquiso para dar uma olhada. Disse que estava orando por mim e ficou mal. Eu disse para ela orar por ela. Por mim eu tô bem. E não é? Só o fato da intenção já está feito, né, Raquel? Bom dia, Mora. Inclusive o livro de Gnose. Esse eu também não conheço. Eu já tenho a mente bem aberta, né? Toda informação que chega pra mim já está no meu campo, né? O que ressoa comigo, eu pego o que funciona. O que não aceito no momento, eu só passo. Então, eu trabalho muito assim hoje. O que é leve pra mim é uma verdade. Se vem algum peso, alguma dúvida, eu sei que ali já não tá ressoando com o meu entendimento. Porque ela não aceita nem ouvir, porque isso é errado pra ela. Érica Regi. Érica, eu desço que tô grávida e agora eu tô tão angustiada porque o histórico de depressão alta. Eu não entendi, Regi. Você está grávida e agora tá angustiada porque tem histórico de pressão alta? É isso? Ah, você descobriu que está grávida?
Mas aqui, Regi, você não tem que pensar que você tem histórico de pressão alta, porque até o fato de você vivenciar alguma experiência vem do seu medo. Vamos supor, aquilo que eu mais temia sobreveio até mim. Se você ficar pensando no seu medo, que você tem medo de ter alguma coisa e atrapalhar a sua gravidez, qual que vai ser o objetivo do seu medo? Vai chegar uma hora do momento que você vai perder o bebê, porque é o que acontece. Até o ato de uma mulher perder o bebê é o medo que ela alimenta de alguma coisa dar errado. Então ela não tá aceitando que já deu tudo certo e automaticamente tudo fluiu. Então, até quando eu tive meu segundo filho, eu nunca tive alteração de gravidez, mesmo estando acima do peso. Eu nunca tive pressão alta, nunca tive nada, porque eu nunca... E os médicos falavam, não sei o que, pode ter na gravidez. Eu nunca me intencionei viver essa experiência. Nesse caso, com esse entendimento que você já tem, você aceita que o seu bebê é um presente que Deus te deu para viver essa experiência maravilhosa e que se Ele te deu, Ele vai te amparar em todo o processo. Isso se chama confiança, é a certeza. Que Ele vai te cuidar e te guiar de você e do seu bebê nessa gestação o tempo inteiro e nada vai acontecer. Porque você sabe de que tudo é perfeito, você sabe que o natural é ser tudo perfeito. Então, elimina esse pensamento, cancela automaticamente quando vier essa ideia, fala, não, na minha realidade não tem nada disso. Eu e meu bebê somos 100% saudáveis. É só essa ideia que você vai ancorar agora. Deus existe, um ser espiritual maior que tudo, existe o bem e o mal, porém a Bíblia foi criada pelo sistema para você ter medo. Eu já fui evangélica, eu também. É uma forma de manipular a gente, né? Lá tem um entendimento também, vários pontos são verdade. Jesus nessa passagem ainda está mostrando a metafísica, o entendimento, tudo é possível para aquele que crê, ele fala das realidades, ele fala tudo. Só que a religião, ela não consegue passar isso, porque eles querem condicionar todo mundo aqui no medo, né, na limitação. Sim, nós todos somos, né? Jesus falou em várias passagens, vós podeis até mais do que eu. Ele não veio para mostrar que ele era maior do que a gente, ele veio para mostrar o poder que a gente tem igual ao dele. A gente cria tudo, a gente manifesta tudo, a gente pode tudo, a partir da nossa intenção e da nossa certeza. A Juliana, eu preciso dirigir, tenho CNH, mas é esse medo. O medo de dirigir? Mas é só uma ideia, né? Você é ateia? Não. Hoje eu sou muito mais crente em Deus do que eu nunca fui na minha vida. Jamais seria ateia. Mas é esse medo. O medo de dirigir é só uma ideia. Você está aceitando que você tem medo de dirigir. Se você aceitar que agora você é Juliana, que não tem mais medo de dirigir, você vai ancorar essa identidade e automaticamente você vai vivenciar essa sua experiência da sua versão que não tem medo de dirigir. Porque é uma intenção, você vai reforçando essa ideia e quando você se perceber, um belo dia você vai entrar no carro e você vai dirigir. Porque as suas ações vão ser compatíveis com essa sua nova identidade Juliana que já dirige, entende? Então, automaticamente, quando você se perceber, você vai ter o desejo, você só vai entrar no carro e vai dirigir. Então, a sua identidade muda conforme a sua intenção. Não, eu aceito que eu vou dirigir, pronto. E eu aceito que eu amo dirigir, que eu adoro dirigir. Você vai internalizar isso e quando você se perceber, você vai estar fazendo essas atitudes dessa sua nova versão. Eu gosto quando eu vejo mulheres ateias. Não, eu não sou ateia, não. Nunca fui ateia. Você é cristã? Você não é evangélica? Está no despertar espiritual? Não, eu já fui evangélica. Já fui testemunha de Jeová, já fui católica, já fui da congregação. Hoje eu não sigo religião nenhuma. Eu só sigo Deus, a consciência, o ensinamento de Cristo. Pelo despertar espiritual, é claro. Pelo conhecimento das leis universais, pelo entendimento da física quântica, da metafísica. Então você é cristã? Não, não me julgo cristã porque eu não sigo a religião, né? Eu não sou cristã, não me vejo como cristã. Eu acredito na consciência, nas leis universais. Então eu já não tenho mais condicionamento nenhum ligado à religião. Não me vejo dessa forma. O Cristo é consciência, né? É uma consciência universal. Não é algo que defina, né? O amor de Cristo nos uniu. É o amor universal de uma consciência maior que a gente, né?
Mas Deus não existe, moça. Deus é tudo. Eu sou Deus, você é Deus. Tudo que existe é Deus. Então é uma consciência única. É o único amor universal que tudo é Deus, né? No final, tudo é Deus. Não existe separação, Deus ser uma coisa, o outro ser outra, né? Tudo sempre vai ser Deus. Por isso que a gente não projeta o mal nem para uma formiguinha, nem para o próximo, porque tudo é uma coisa só. O que tá nele tá em mim, tá em você, tá em todo mundo, né? Então tudo é uma coisa só, sempre. Aí você entende que já não existe mais separação de nada, né? Sim, por isso que temos o nosso poder e a gente tá aqui só para relembrar o nosso verdadeiro poder, que a gente não é limitado, né? Somos seres ilimitados nessa realidade. Somos consciências infinitas, vivendo essa experiência limitada de cada um, vivendo uma historinha, né? Só para crescimento e evolução de tudo, né? Então, é só uma historinha, por isso que eu gosto de alimentar aqui a versão de que a gente tem que brincar com a nossa realidade conforme as nossas empolgações. Estando no estado de permitir, automaticamente você está aqui vivendo uma historinha diferente. Você já está se permitindo viver o incrível, extraordinário, as oportunidades, as coisas fluírem, né? Então, automaticamente, quando você tá vibrando baixo, tá se sentindo limitado, tá alimentando medo e ansiedade, você também vai viver experiências, mas as que estão alinhadas com isso que você tá pensando e acreditando nesse momento. Por isso que quanto mais você vibra, quanto mais você tem alegria com a vida, quanto mais você expande, quanto mais você é próspero de pensamentos, de sentimentos e vive isso, mais a sua vida também vai ser próspera e abundante. Porque é no seu inconsciente, é o que você projeta na vida, né? A minha maior experiência espiritual é a liberdade. Hoje eu sou uma pessoa livre de mente, de espírito, de corpo. Foi o equilíbrio emocional que eu ganhei perante a vida, entendendo as leis universais. Eu parei de reagir até o externo. O dinheiro não é problema para mim, a saúde não é problema para mim, a realidade não é problema para mim, porque eu sei que tudo já está feito. Então, só de eu ter essa liberdade de não sofrer com a realidade é a maior libertação que eu tive na minha realidade aqui. Então, ser livre mesmo. Quando a gente vai acessando essa realidade e vai entendendo o nosso poder, automaticamente você fica tão comprometido, pelo menos pra mim, com seu crescimento e sua evolução, que de fato no começo, todo mundo começa por um motivo específico, seja sofrimento amoroso, seja sofrimento dinheiro, seja sobre doença, a pessoa quer um milagre ali. Mas depois que ela entende que é muito mais do que isso, ela nem projeta mais o resultado final. Ela só sabe que tudo tá feito, então ela tem essa certeza, então ela passa a viver livre nessa realidade, né? Ela já para de sofrer com a expectativa externa. Ela só vive pela experiência de viver. E sobre a ayahuasca, o que você acha? Já consagrou? Tem curiosidade? Eu também tinha muita curiosidade, Clésia, mas eu nunca cheguei a experimentar. Também nunca fui atrás, assim. Eu achava que eu poderia dar saltos quânticos maiores. Mas hoje eu vejo que também é só uma ferramenta. Só o fato de eu ancorar a decisão de que eu já entendo tudo, a informação ela chega para mim. A gente é um canal direto da fonte. Então, quando você se alinha com isso, tudo que sai da sua boca já tá vindo direto da fonte, entende? Então, às vezes, o que eu falo aqui tá vindo direto para alguém que precisa ativar alguma coisa ou desbloquear. Então, aqui eu tô só sendo um instrumento direto da fonte. Quando eu tive esse entendimento que eu nem preciso mais dessa ferramenta, então eu só sei que eu sou um canal direto da fonte. Então, eu já nunca mais precisei assim, eu vou fazer isso pra tal coisa. Não. Hoje eu já tenho essa tranquilidade que eu tô sempre no lugar certo, na hora certa, que o que sai da minha boca aqui é direcionado direto da fonte. Por isso que eu sei que quando eu atendo uma pessoa, eu sei que eu trabalho direto na raiz da causa do sofrimento dela, porque ali já não sou eu que tá fazendo atendimento com as pessoas, mas é o canal direto da fonte ali para trabalhar diretamente nela, entende? Eu hoje me vejo como um canal direto da fonte. Então eu sei que o meu trabalho é muito precioso, é muito direto e vai na raiz do problema da pessoa. Então, você se torna canal quando você se intenciona isso, né? Nem a grana, mas a ganância, sim.
Não, Dai, não tem como. Quem adquire o conhecimento nunca se torna ateia, porque sabe que tudo é uma consciência maior. Não tem como você não acreditar em nada. Você sempre vai acreditar em alguma coisa, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Tenho dó de alguns seres humanos quando acorda pra realidade. É um momento difícil, né? Dependendo do grau de consciência que a pessoa tá naquele momento, né? Ela vai tendo seus choques de realidade. Mas tudo é sempre pro crescimento e expansão, né? Minha mentoria, consultoria vai trabalhar na raiz dos seus problemas. Eu vou perguntar qual que é o seu problema, você vai falar, eu vou ver tudo que sai da sua boca e vou te direcionar naquele momento. Porque só da pessoa estar na minha frequência, eu já tô ativando uma nova identidade nela, né? Então vai ser trabalhado as crenças e as limitações dela naquele atendimento. Ela é consciente. Não. Você é terapeuta holística? Já fui. Hoje não mais. Eu não trabalho mais com as terapias, né? Só com a expansão de consciência agora. Já fiz Reiki, já fiz tarô, numerologia, mesa radiônica de Saint-Germain. Porque sempre que aceito a minha nova realidade, tudo desmorona. Porque a sua mente racional quer comprovar pra você que isso não é real. Aí vem a realidade, bate na gente pra ver se a gente oscila e não permanece ancorando a identidade nova, entende? Então, automaticamente, você só tá vendo aqui o que a mente tá mostrando pra você continuar na antiga identidade que ela conhece. Por isso que quando você sabe que já está feito, por mais que você esteja vendo aqui o caos, você fala assim, não, mas isso não é a realidade que eu escolhi. Na minha realidade agora é assim, assim, assado. Por mais que você projeta aqui no começo isso, você nem liga, entende? Automaticamente, você só vai aceitar que já está feita a sua nova versão, entende? Porque não acredita mais... Porque não? Não é que eu não acredito, é porque eu não foquei mais em trabalhar só com isso, Clésia. Foi um período da minha expansão que eu fui fazendo conforme vinha a empolgação e fui trabalhando. Comecei trabalhando com reiki, depois eu trabalhei bastante tempo com mapas numerológicos. Tudo agrega e tudo tem informação também, tudo é válido, porque ancorou a identidade e o conhecimento que eu tenho hoje. Só que o meu chamado foi sendo para outros caminhos, que é no caso agora levar a expansão de consciência. Então eu só vou seguindo os direcionamentos que vai vindo para mim como intuição. Mas tudo é válido e tudo tem sua energia e tudo funciona também, tá? Me ajuda, Érica, estou bem preocupada, só vem pensamentos ruins. Eu estava tão bem, agora eu descobri a gravidez e me vieram muitos medos, o que eu faço? Eu não sei te dizer, Regi, porque alguma coisa você tá alimentando aí. Ou você tem uma coisa de algum trauma do passado... Sua ancestralidade também da sua parte da mãe, da parte da família da mãe. E seria só num atendimento que eu conseguiria chegar na raiz do seu medo, tá? São N infinitas possibilidades. Então eu preciso ver toda a sua história e saber o que tá aqui dentro, tá? Mas já começa ancorando que você cria a sua realidade e aceita que tudo está bem e tudo estará. Mas se precisar aprofundar isso, me chame e agenda consultoria, tá? Lembra, ô Regi, que você só atrai o que você vibra. Então muda o seu estado vibracional, viu? Muda enquanto você não pode fazer consultoria, porque até a decisão disso você tem que tomar uma decisão de que vai fazer e os meios acontecem para você fazer. Mas age na sua vibração, tá? Opa, eu estou vibrando no medo, então o que tá compatível com medo? Ideias que eu não gostaria de vivenciar. Então vai se moldando nessa ideia. Não vou aceitar o medo nem a dúvida, porque eu sei que eu posso viver experiências que eu não quero. Então vai se vigiando nisso, tá? A Camila, aceitei e hoje meu carro estragou e não tenho dinheiro. Na realidade fico, então só ignoro. Sim, você fala, não importa, já está
Já está arrumado, o dinheiro sempre vem. É uma decisão. Você não reage ao que você está vendo e nem ao problema, e automaticamente o natural é a solução vir automaticamente. Bom dia, Ellen, seja bem-vinda. Eu falo para vocês que a última lei do ritmo que eu presenciei foi esse ano na minha vida. Tinha um processo que estava para negociar na justiça e chegou um ponto assim que me pegou de surpresa, foi um bloqueio da conta do meu marido. E toda a nossa renda maior vem dele. Daí do nada, tinha caído as férias dele, pá, o dinheiro bloqueou. Daí na hora eu olhei assim e falei assim, eu não acredito. Daí entendendo que, beijo Raquel, vai com Deus. Então automaticamente eu olhei assim e falei, não, tá bom, vai ser resolvido. E eu não tinha recurso, eu não tinha de onde tirar aquele valor alto, e eu aceitei que eu não ia pegar empréstimo, nem me comprometer mais com dívidas, nem nada. Eu falei, não, a solução é estar feito, já está feito, a gente vai resolver e pronto. Daí fomos no banco, negociamos, daí mandaram um valor lá, vai mandar no e-mail. Daí 2 dias depois mandaram no e-mail, vai ficar tanto, só que vocês têm 2 dias para pagar e é à vista. Meu marido falou assim, e agora? Eu falei, manda emitir o boleto e a gente vai pagar. Mas como? Eu falei, não me importa o como, a gente vai pagar. Então automaticamente olhou, daí no outro dia seguinte, ele pegou, estava conversando com o primo dele, daí como o primo dele reclamando dos problemas na empresa dele, correria, não sei o quê. Daí falou, não, primo, não reclama não, olha a minha situação, me deu exemplo. Mas eu não tô sofrendo, sei que Deus vai dar um jeito, a porta vai abrir, vai acontecer. Ok. Daí ele ofereceu pro meu marido, falou, primo, eu tenho esse dinheiro na conta, você me garante que me devolve em taus dias, não sei o quê, não vou cobrar nada de juros. Opa, só mandamos o boleto pra ele, ele pagou e mandou na mesma hora. E foi resolvido assim. Então, naturalmente, se eu tivesse reagido, se eu tivesse olhado, meu Deus, e agora? De onde eu vou tirar? O que eu vou fazer? E não sei o que. Eu teria ficado naquele momento lá de desespero e não saberia o que fazer. Mas o natural, por isso que as pessoas falam, nossa, é natural ficar, parece que na neutralidade sempre. Mas é porque você tem sempre a confiança de que os meios sempre vão surgir, porque são infinitas possibilidades de soluções. Só que quando você não reage, você não sofre, automaticamente vai vir uma solução de onde você menos espera, que foi o que aconteceu naturalmente comigo. Veio de uma pessoa que eu nem imaginava, jamais ia pensar que ela poderia ter esse dinheiro para pagar o boleto e foi tudo resolvido. Daí desbloqueou a conta depois, daí meu marido foi, devolveu o dinheiro dele e acabou. Sem problema. Sabe o que é você presenciar um problema foda e automaticamente resolver tão fácil aquilo que era tão foda e você vai falar assim, nossa, foi tão fácil. É esse o milagre da vida, de você ter certeza de que está tudo resolvido, porque literalmente sempre está. A diferença é que quando você não reage, o movimento acontece, as coisas se desenrolam e você fala assim, nossa, nunca foi tão fácil solucionar um problema, né? Então, automaticamente é assim. Na minha realidade foi assim, porque meu marido desespera e fala assim, filho, já está resolvido. Para de pensar sobre isso e aceita que a solução vem. Ah, mas como? Eu só vi ele respirando fundo. Falei, para de pensar, esqueceu que já está tudo resolvido? É assim. Então, eu nem tinha crença de que ele ia barrar a manifestação, alguma coisa. Eu só aceitei pra minha realidade, que eu aceitei que tudo acontece fácil, que estaria resolvido. E foi, dito e feito, acabou, foi resolvido. Então, quando acontece algo assim, eu não posso reagir negativo, né? Não, Esther, não vai ser até um natural seu, não que você não vai reagir negativo. Na hora eu olhei assim, eu falei assim, nossa. Mas naturalmente eu voltei pro meu centro, que é a certeza de que ia se resolver, porque aquilo era só algo passageiro, entendeu? Então, você vai olhar pro seu problema e vai falar assim, na hora pode até dar um sustinho, mas na hora você vai falar assim, tá bom. Eu sei que vai ser resolvido facinho. Então, você que vai internalizando isso. E depois você vai vendo que tudo vai sendo assim na sua vida. A lei do ritmo vai vir, a polaridade vai vir, a causa e efeito vai vir. Só que você só aceita. Eu sei, já vai estar resolvido. Daí você nem se preocupa mais. Você vai fazendo outras coisas, vai seguindo a vida. Você não pensa mais naquilo. Quando você percebe, a solução cai no seu colo. É bem assim. Eu estava reagindo. E aí vi um vídeo seu e me tranquilizei. Depois vi a sua live. Nossa, que bom, Camila. É esse o meu propósito aqui, né? Trazer a verdade, o conhecimento liberta. Porque do mesmo jeito que eu já sofri muito e hoje eu vivo essa tranquilidade, eu sei que esse conhecimento pode ajudar muita gente e ajuda mesmo. Então a gente tá aqui 100% para ser o canal da fonte, né? Da mudança de realidade. É tudo sobre não reagir. Quando você se enxergar reagindo, você sabe, opa, se eu continuar aqui, eu vou continuar mais tempo aqui, né?
Esther, o que você me diz sobre quando a pessoa vê números iguais diariamente, tipo 88? Eu uso como referência pra mim, na minha realidade, de que eu estou presente, que eu estou 100% no meu presente, eu estou no meu agora, então eu gosto bastante. Toda vez que eu vejo números repetidos, eu falo, nossa, que legal, eu estou bem presente hoje, eu estou sendo 100% eu aqui na minha experiência. Não estou muito oscilando, nem lá, nem passado, nem futuro, eu estou 100% presente, eu gosto muito. Eu estou onde eu tenho que estar, né? Bem isso. Tudo vai ter o sentido que a gente escolhe dar pra ele, viu? Por isso que nessa realidade não existem regras pra nada, tá? Aquilo que você intencionar que vai funcionar pra você, ou ativar como comandos de certo e errado, de ser positivo ou negativo. Eu sei, eu tenho um comando com o meu corpo seguinte, toda vez que eu me arrepio forte, que eu sinto essa vibração no corpo, é um sim bem grande do meu corpo e da minha consciência. Então, opa, é um caminho certo pra mim. Nossa, isso é uma verdade pra mim. Então, eu criei meus próprios gatilhos de entendimento. Então, cada um vai reforçar a sua ideia. Quando eu ver números positivos é um sim pra mim. Quando eu ver o número repetido, eu sei que eu tô presente, eu tô no caminho certo. Então, você vai criando a sua própria realidade conforme as suas novas crenças que você vai implantando. Porque tudo são crenças, né? Então, até uma técnica, se você usar e tiver certeza que aquilo vai funcionar, vai funcionar. Por isso que eu falo, não façam técnicas se vocês no fundo duvidam. Só vai ser tempo perdido à toa. Então, só faça aquilo que vocês acreditam que vai funcionar. Por isso que uma técnica funciona para um e não funciona para outro. Por isso, quando a pessoa projeta que se ela fizer o atendimento comigo, ela vai conseguir melhorar a vida dela, ela melhora. Porque tudo é a certeza que ela tem no processo e no procedimento, tá? Então, é tudo uma coisa interna, uma projeção de dentro para fora, sempre. Então, por isso que não existe regras para nada. Nada nessa realidade. Acreditou que as coisas vão acontecer fácil? Ela vai. Acreditou que tem que ser difícil? Daí vai ser difícil. Porque parte da crença interna dela, de tudo. Acreditou que não sei como, mas eu vou ganhar um carro? A pessoa ganha. Acreditou, vou trabalhar naquela empresa? A pessoa trabalha. Tem até o exemplo da minha irmã antigamente, antes da pandemia, quando a gente não tinha esse entendimento, ela sempre falava, eu vou trabalhar em tal empresa. Quando ela passava lá na frente, ela só sabia que por algum motivo ela trabalharia lá. Daí chegou, ela passava de ônibus, ela falava pra filha dela, eu vou trabalhar aqui, ó, na empresa onde sua mãe trabalha. E foi dito e feito, em plena pandemia, fez entrevista online, não tinha experiência nem nada. Ela passou e começou a trabalhar na época. Ela materializou, ela tinha uma intuição, ela aceitou que iria trabalhar, não teve dúvida e trabalhou. Foi um período legal na vida dela, ela gostou, foi o tempo necessário que ela teve que ficar e viveu a experiência. Então, tudo na nossa vida a gente só vai experienciar conforme a nossa certeza, tá? Tudo é sobre a certeza de tudo. E é isso, meninas e meninos. Eu vou estar encerrando por agora, tá? Mas à noitinha eu venho de novo pra gente estar conversando, tá bom? Quem precisar da minha ajuda, tem o número do WhatsApp aí pra vocês chamarem pra consultoria. E tem meu e-book no link da bio também, tá? Que ele ajuda na ancoragem também das leis universais no seu campo vibracional, tá? Sobre procrastinação, o que você aconselha? Você só procrastina porque você ainda não tá na identidade do que você quer viver. Quando você ancorar sua identidade, não existe mais procrastinação. Você tem que ter clareza do que você quer e de onde você quer chegar. Porque assim, toda vez que você pensar em procrastinar, você vai lembrar de onde você quer chegar e você vai se permitir agir conforme a sua manifestação, que você quer manifestar. Se você ainda tá procrastinando, é porque você ainda não tá tendo clareza dos seus objetivos e não tá conseguindo sustentar a sua ideia, tá? Então é muito importante você saber o que você quer, como você quer viver e aonde você quer chegar. Porque daí vai ser mais fácil você sustentar a sua identidade. Tá bom, pessoal? Um ótimo dia pra vocês. De nada, Esther. Vou ficando por aqui. Agora, daqui a pouco eu tenho outro atendimento e depois tenho que pegar minha filha. Então, mas é isso. Até mais tarde. E a gente vai se vendo. Bom dia pra vocês, tá?